Os irmãos podem ficar sentados como estão. Nós vamos ler dois textos que servirão de base para a nossa reflexão desta noite. O primeiro está no livro de Timóteo, na carta que foi escrita, na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 3, os versículos 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14, 15. Diz assim a palavra de Deus: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ainda Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, 11 a 15, Efésios 4, 11 a 15. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pai, pedimos mais uma vez a assistência do Teu Espírito, a orientação do Teu Espírito, para interpretarmos a Tua Palavra, tirar dela lições preciosas para as nossas vidas e que nos ajudem na nossa caminhada na Tua direção. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vamos falar, meus irmãos, nesta noite, em torno daquele tema que estará ali no multimídia: desafios para a igreja de hoje. A igreja que nós temos a oportunidade de formar. A igreja não sou eu. A igreja não é o pastor. A igreja somos nós. E nós somos o corpo de Cristo. E a cabeça deste corpo é o Senhor Jesus Cristo. É sobre essa igreja que nós vamos falar nessa noite. E nós sabemos, hoje há muitas igrejas, mas nem todas são coluna e baluarte da verdade, como nós
acabamos de ler no texto escrito pelo apóstolo Paulo. Alguns anos atrás, e se pesquisarmos nós vamos encontrar, circulou pela internet uma relação com alguns nomes de igrejas. E ali naquela relação tinha algo em torno de 90 nomes, os mais estapafúrdios possíveis. Cuspe de Cristo, Igreja Batista do Sétimo Dia, igreja com uma infinidade de nomes, que, se fizermos uma análise um pouco mais profunda, nós podemos perceber de que não são igrejas colunas e baluarte da verdade. Por isso, meus irmãos, é necessário que cada comunidade de nossos dias deva espelhar-se da igreja primitiva para ser aprovada e abençoada pelo Senhor. Se nós pegarmos a palavra de Deus e voltarmos lá no livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos, que poderiam perfeitamente ser chamado como Atos do Espírito Santo, porque nós vamos perceber ali o Espírito Santo trabalhando de uma forma maravilhosa e portentosa sobre aquela igreja, jovem igreja que estava nascendo naquele momento. E ali nós podemos ver características importantíssimas que a verdadeira igreja, a igreja coluna e baluarte da verdade, ela representa. Hoje, meus irmãos, nós podemos verificar de que o mundo está se deteriorando. A cada dia que passa, nós podemos ver o caos se apresentando, as tragédias a cada semana, onde nós ficamos estarrecidos com o que estamos vendo. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa muito importante: só não está pior, porque no mundo ainda está a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo tem atuado através da sua vida, da minha vida, que formamos a igreja que é o corpo de Cristo. Agora, imaginem, meus irmãos e irmãs, o que vai acontecer com este planeta quando a igreja do Senhor Jesus Cristo for retirada daqui. Podem imaginar o que vai acontecer? A igreja de Cristo é a igreja coluna e baluarte da verdade. E conforme podemos ver lá no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, como já citei, a igreja ela é um corpo. E Paulo fala muito sobre este corpo. E por que a igreja ela é considerada como um corpo? Primeiro, devido à diversidade de funções dos seus membros. O corpo humano, formado por cabeça, tronco e membros, forma o corpo. E a igreja, e Paulo compara a igreja com o corpo. No corpo nós temos coração, pulmões, audição,
visão, paladar, enfim, são órgãos que formam este corpo, cada um com a sua função específica. E é interessante que a diversidade de funções do corpo é muito importante. Esta mão, como disse Paulo, ela não pode prescindir do trabalho desta mão. Os meus olhos não podem prescindir do trabalho que é desenvolvido pelos outros órgãos, pelas pernas, pelos braços, pelos os meus ouvidos. E da mesma forma, meus irmãos, a igreja, com os membros, cada um com a sua função, com uma diversidade de funções, ela precisa funcionar harmoniosamente para que o seu trabalho seja desenvolvido, para que ela possa crescer e efetivamente ser um corpo. E como nós estamos falando de igreja, o corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Portanto, diversidade. A igreja é um corpo devido à diversidade de funções dos seus membros. Aqui nós temos pessoas que cantam, aqui nós temos pessoas que ensinam, aqui nós temos pessoas que pregam, pessoas que cuidam da assistência social com um prazer muito grande. Portanto, são dons dos membros, são funções que é dada à igreja pelo Espírito Santo. A igreja é um corpo também pela solidariedade entre os membros. Quando um membro está passando por alguma dificuldade, por algum problema, a igreja ela está atenta, verificando o que está acontecendo com aquele membro. E alguns correm e vão em socorro daquele membro. Solidariedade. A igreja é um corpo por causa da participação vital em Cristo. Não fosse Jesus Cristo, onde nós estaríamos agora? Você tem ideia onde você poderia estar agora? Talvez na frente de uma televisão lá, assistindo alguma coisa, talvez aí perdido neste mundo. Mas a presença do Senhor Jesus, quem nos traz aqui neste recinto, é exatamente o fato de que um dia o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós, deu a vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E em reconhecimento a isso, nós estamos aqui aguardando o momento em que ele retornará para retirar deste mundo a igreja que ele fundou, que ele criou. Portanto, a igreja é um corpo devido à participação vital de Cristo. Se tirar Jesus Cristo do seio da igreja, se Jesus Cristo deixar de ser o cabeça da igreja, tudo se esfacela. Também a igreja é um corpo por causa da soberania do Senhor Jesus Cristo. Ninguém manda na igreja. Quem manda na igreja é o Senhor Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, e não a igreja de A, B, C, D, como nós ouvimos falar por aí. A igreja de Cristo. A igreja é um corpo pela necessidade de crescimento. Nós nascemos normalmente com 2 quilos, 700 gramas, 3 quilos e meio, 3 quilos e 800 gramas. Quando passa disso já é um neném enorme, e aí é um problema seríssimo, né? Ao nascer. Muito bem. E nós crescemos. Quer dizer, de 2 quilos e 700 gramas, hoje está aqui 78 quilos. Gordinho, né? 78 quilos. Então, cresci, me desenvolvi. A mesma coisa com cada um de vocês. A igreja também precisa crescer. A igreja não pode ficar estagnada. Porque, na realidade, nós, como corpo de Cristo, recebemos a incumbência de ir
Acabamos de ter um momento missionário, quando nos foi mostrado pessoas que tiveram chamados específicos para missões mundiais, sair da sua terra, da sua pátria, para levar o Evangelho em outros locais. Igreja do Senhor Jesus Cristo, trabalhando e crescendo através da coordenação de juntas específicas, como é o caso da nossa junta de missões mundiais, onde as igrejas se agregam a ela e desenvolvem esse trabalho ao redor dos 5 continentes deste planeta. A igreja crescendo. Meus irmãos, se a igreja quiser sobreviver hoje, ela precisa espelhar-se na igreja primitiva. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, e faça isso a próxima semana, a partir de amanhã, e veja o que aconteceu a partir do momento em que os discípulos viram que o Senhor Jesus Cristo retornou aos céus. E aquelas pessoas que acompanhavam Jesus Cristo, aqueles 11, porque Judas já tinha suicidado, tinha saído, muito bem, aqueles 11 e mais um grupo de mulheres e outras pessoas, inclusive a mãe do Senhor Jesus, eles se reuniram ali em Jerusalém, formando a igreja, talvez uns 120 pessoas naquele momento. E naquele instante, aquele grupo, ele é contemplado pelo Espírito Santo, recebe o poder. Lembra-se que Jesus Cristo disse: olha, eu preciso voltar ao Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E ele foi. E aquela igreja, no dia de Pentecostes, recebeu o poder do Espírito Santo. E é interessante, meus irmãos, que a partir daquele ponto, a gente pode perceber que os discípulos, naquele ínterim que Jesus Cristo subiu, e até o momento da descida do Espírito Santo, eles estavam receosos, eles estavam tementes, mas a partir do momento em que desce o Espírito Santo sobre a igreja, e eles recebem o poder do Espírito, aquela igreja floresce. E nós vamos encontrar Pedro em uma das suas mensagens, com o poder do Espírito Santo, onde cerca de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Poder da igreja através do Espírito Santo. A igreja crescendo através do Espírito Santo. E é interessante, meus irmãos, que me parece que em determinados momentos algumas pessoas têm medo do Espírito Santo. Tem medo de se colocar à disposição para que o Espírito Santo atue através das suas vidas. Tem medo. E na realidade era o que nós deveríamos fazer: sermos instrumentos nas mãos do Espírito Santo que está aqui dentro, que está dentro de cada um de vocês, aqueles que já receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador das suas vidas. Deixe que o Espírito Santo atue na sua vida e você vê o que vai acontecer. Tem regras? Claro que tem regras que nós precisamos obedecer, e a palavra de Deus nos diz o que nós precisamos fazer para termos o poder do Espírito em nossas vidas. Algumas características. Se a igreja quiser sobreviver hoje, ela precisa espelhar-se na igreja primitiva. E no livro de Atos nós encontramos algumas características extremamente importantes da igreja primitiva. A primeira característica: a igreja ela era movimentada pelo Espírito Santo. Se você pegar sua Bíblia e ler aí em Atos 2, de 1 a 4, você vai verificar como o Espírito Santo atuou na vida daquelas pessoas, aquelas 120 pessoas que formavam a igreja logo após a volta do Senhor Jesus Cristo aos céus. Poder do Espírito, milagres aconteciam ali em nome do Senhor Jesus.
e com o poder do Espírito. A igreja, ela aprendia e tinha comunhão uns com os outros e orava. Você encontra isso em Atos 2:42. Ela aprendia e tinha comunhão uns com os outros. E às vezes hoje nós temos dificuldades de termos comunhão uns com os outros. Às vezes a nossa comunhão é aqui aos domingos, durante o culto vamos embora e temos uma nova, vamos abraçar as nossas atividades durante a semana e só voltamos a nos encontrar no domingo seguinte. Mas não era isso que acontecia com a igreja primitiva. Eles estavam juntos, em comunhão, em oração e no partir do pão. A igreja primitiva, ela tinha poder. Atos 2:41. A igreja pregava a ressurreição de Cristo com unção. Será que nós hoje estamos pregando a ressurreição de Cristo? Será que nós estamos dizendo para aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola, de faculdade, de universidade, que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele vai voltar? Será que nós estamos fazendo isso? Ou estamos temerosos? E às vezes alguns até podem estar em dúvida. Será que isso é verdade? Podem crer, meus irmãos, é verdade. A igreja, ela dava ênfase ao nome de Jesus Cristo. Pregava-se em nome do Senhor Jesus. Não era em nome de Pedro, de Paulo, de Tiago, não, era no nome do Senhor Jesus. Tanto que nós vamos encontrar em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus Cristo. Não é Pedro, não é Paulo, não é A, B, C ou D, é Jesus Cristo. É nesse nome que nós precisamos e devemos falar. A igreja primitiva, outra característica, a igreja tinha ousadia, era uma igreja ousada, ela saía para pregar, ela não obedecia, ela recebeu uma orientação das autoridades locais, religiosas locais, quando Jesus Cristo ascendeu ao céu, para que eles não falassem em nome de Jesus Cristo. E eles obedeceram? Não, eles saíram e continuaram pregando nesse nome, fazendo milagres, levando a mensagem que o Senhor Jesus Cristo deixou para que eles fizessem. Havia cultos fora do templo, isto é, nas casas. Eles se reuniam nas casas para orar. Meus irmãos, que luta nós estamos tendo para nos reunirmos em nossos lares, para estudarmos a palavra de Deus e para orarmos. Que luta! Mas aquela igreja primitiva não tinha essa dificuldade. Eles se reuniam para orar e para estudar a palavra de Deus. O que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo dos nossos dias? Havia a participação de todos queriam fazer alguma coisa, todos estavam à disposição ali dos apóstolos para fazer aquilo que o Senhor havia dotado, as funções, os dons que o Senhor havia dado a cada um daquelas pessoas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja de Cristo é um corpo, e como corpo, ela deve ser unida. A igreja não pode se dividir. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou não sei de quem. A igreja de Cristo é um corpo, e como corpo ela deve possuir muitos membros.
Quanto mais membros, melhor, porque nós teremos condições de levar essa mensagem mais adiante, mais longe. A igreja deve ter um nome, e esse nome é o nome de Cristo, não outro. Ter uma cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Deve crescer em quantidade, sim, mas em qualidade, com pessoas que buscam diuturnamente crescimento espiritual, que buscam diuturnamente a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Deve depender uns dos outros, ou seja, a interdependência. Eu não posso me isolar, eu não posso querer fazer as coisas só, as diversas funções da igreja sozinho, até porque a igreja, o Espírito Santo, ele distribuiu dons conforme a necessidade da igreja. Então, se eu recebi um dom para o ensino, eu vou colocar este dom à disposição da igreja, à disposição do reino de Deus, à disposição do Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma interdependência. Eu dependo dos outros, o pastor depende da participação dos demais membros da igreja. O pastor não pode fazer tudo sozinho, porque nós também temos dons, assim como o pastor recebeu o dom de pregar, de administrar, de liderar, de coordenar. Diante desse quadro, meus irmãos, que nós acabamos de delinear, vejamos alguns desafios para a igreja de hoje. Primeiro desafio: a igreja de hoje, ela deve perseverar nas colunas da fé. Precisa ser uma guardiã da sã doutrina. E é interessante que aquelas igrejas que são guardiãs da sã doutrina, elas estão pagando um alto preço, pastor. Irmãos, vou repetir: as igrejas que são guardiãs da sã doutrina, elas estão pagando um alto preço. Mas nós não podemos abrir mão da sã doutrina. Doutrina é doutrina, não se muda, obedece-se. A igreja de hoje, ela deve perseverar nas colunas de fé, ela precisa ser forte no ensino da palavra de Deus. Deve ensinar a palavra, não qualquer outra coisa. E é por isso que nós nos reunimos aos domingos em EBD, não é? E que luta. As irmãs que são diretoras da EBD sabem, não é? De como é difícil termos classes da escola bíblica dominical concorridas, com mais alunos, para podermos estudar a palavra de Deus. A igreja, ela está disponibilizando, mas são muitos aqueles que não dão. Aliás, algumas igrejas hoje já não estudam mais a palavra aos domingos, já não tem mais escola bíblica dominical. Que coisa terrível. Nós estamos falando sobre a igreja hoje deve perseverar nas colunas da fé. Ela precisa valorizar a comunhão cristã. Caso contrário, se torna apática. Nós precisamos estar reconhecendo o nosso irmão, as necessidades do nosso irmão. Precisamos estar juntos para crescermos junto, espiritualmente, materialmente, enfim. A igreja precisa praticar o memorial de ceia reverente e respeitosamente. E isso nos leva a entender aquilo que o Senhor Jesus determinou. E quando nós nos reunimos aqui mensalmente para celebrarmos a ceia do Senhor, nós estamos testemunhando e dizendo ao mundo: olha, Jesus Cristo morreu, mas Ele não ficou no túmulo, Ele ressuscitou e Ele voltará para buscar a sua igreja. Esse é o testemunho que nós fazemos mensalmente quando estamos celebrando a ceia do Senhor.
A igreja, ela precisa permanecer de joelhos diante do Senhor, orar, orar e orar. Meus irmãos, nós estamos orando muito pouco, muito pouco. Basta você fazer um levantamento, quanto tempo no dia você investe na oração? O dia tem 24 horas. Quanto tempo nós investimos na oração? Sem doutrina, a igreja é alvo de heresias e práticas blasfemas. Sem comunhão, os laços fraternos da igreja se dissolvem e o desamor reina. Claro, eu não tenho comunhão, eu não sei o que está acontecendo com o meu irmão. Sem a ceia do Senhor, a igreja vive superficialmente, sem seriedade nem introspecção. No momento da ceia, uma das coisas que o pastor recomenda é para que nós voltemos para dentro de nós e analisemos os nossos caminhos. Eu preciso perdoar alguém, eu preciso conceder perdão para alguém. É nesse momento que acontece, situações como essa acontecem no momento de ceia, quando nós introspectivamente analisamos a nossa vida. Sem oração, a igreja vive à deriva, segundo a sua própria vontade, porque não busca, não conhece a vontade de Deus. Muito bem. Nós estamos falando sobre desafios para a igreja de hoje. Segundo desafio, a igreja deve compartilhar seu verdadeiro tesouro. Qual é o tesouro que está na mão, que está em poder da igreja? O poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E nós temos em nossas mãos, só que nós não usamos. Nós deixamos o Espírito lá, como se estivesse numa cabeça, numa camisa de força, e não permitimos que o Espírito Santo use a nossa vida. A igreja, ela deve obedecer apenas a Deus. Os apóstolos na igreja primitiva, eles receberam um ultimato das autoridades locais para que não falassem no nome do Senhor Jesus. Porém, eles responderam àquelas autoridades assim. Mas Pedro e João lhes disse: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos, testemunhas oculares dos fatos que aconteceram. Por que eles iriam parar de falar? Por causa de um decreto, por causa de uma proibiçãozinha daquelas autoridades. Vivemos dias em que as nações elas estão aprovando leis contra o Evangelho, e assim se proíbe aos ministros pregarem a palavra de Deus. Diante desta realidade, devemos obedecer ao Senhor sem temer os homens, como o apóstolo Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós estamos caminhando para momentos extremamente difíceis na vida da igreja, de proibições, que certamente vai levar aquilo que já aconteceu lá no início, que foram as perseguições na igreja, a igreja primitiva. E hoje nós já estamos acompanhando em alguns países totalitários, países que não aceitam a divulgação da mensagem do Evangelho, perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Quarto lugar, meus irmãos, o quarto desafio para a igreja deve manter-se unida e solidária.
Lemos acerca dos primeiros cristãos, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Atos 4:32. Em dias de individualismo e de egoísmo, a igreja ela deve voltar à união da igreja primitiva e assim compartilhar seus bens, olhando para aqueles menos favorecidos. A comunidade da fé deve viver em amor, zelando um pelo outro e assim cumprir a lei de Jesus Cristo. Foi isso que ele determinou. Mas muitas vezes nós nos tornamos egoístas e pensamos em nós mesmos, né? Os outros que se virem. O Senhor Jesus Cristo orou por sua unidade, dizendo ao Pai: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 20 e 21. Um outro desafio para a igreja atual: ela deve alegrar-se na perseguição. Louvado seja Deus, porque nós não temos perseguição religiosa no nosso país, e nós não temos aproveitado a liberdade religiosa que nós temos. E muita gente acomodada, alguns até com medo, outros que sentem vergonha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outro desafio da igreja contemporânea, ou para a igreja contemporânea: a igreja deve escolher homens espirituais para o ministério. Temos visto na liderança de algumas igrejas pessoas que não são tão espirituais. Elas estão voltadas para si mesmas, pensando em si mesmo. Assim como aconteceu no começo, a igreja hoje deve escolher homens e mulheres preparadas e em condições espirituais para executar a sua obra. Os apóstolos do primeiro século orientaram da seguinte forma: meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Foi exatamente naquele momento em que a igreja começou a ter alguns problemas em função do seu crescimento astronômico, né? A igreja foi crescendo, chegou um momento em que os apóstolos estavam assoberbados, e eles disseram: olha, não dá para nós fazermos tudo, então vamos dividir. E assim escolheram pessoas para cuidarem, para atender aquela situação que estava minando a igreja naquele momento. A igreja sofre, meus irmãos, quando se coloca líderes carnais, arrogantes, prepotentes, pois eles tentarão dominar as consciências das pessoas. E é por isso que os líderes das igrejas precisam ser pessoas espirituais, pessoas que estejam em comunhão permanente com o Senhor. O perfil da igreja, ela é congregacional. Assim, a maioria dos membros deve escolher seus líderes com joelho no chão, vendo seu perfil de ministério, seu caráter cristão, para que eles possam pastorear o rebanho, segundo o conselho do apóstolo Pedro, que disse o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero, com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada.
pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, sem sórdida ganância. Então, meus irmãos, os desafios para a igreja de hoje são muitos, e nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e baluarte de Cristo, precisamos estar atentos a estes desafios que nós estamos vivendo nos dia a dia. O líder espiritual, ele deve ser como Cristo, sábio, santo, sadio na fé, reproduzindo a vontade do Pai em sua vida, família e ministério. O líder, ele deve exercer uma liderança servidora, ou seja, ele precisa estar preocupado com os seus liderados, as necessidades do seu liderado, do seu povo, daquilo que está acontecendo no seio da igreja. E concluindo, meus irmãos, esta mensagem, esta reflexão nesta noite, não esqueçam destes 5, 6 desafios. A igreja de hoje deve perseverar nas colunas da fé. A igreja deve compartilhar seu verdadeiro tesouro, Jesus Cristo. A igreja deve obedecer apenas e tão somente a Deus. A igreja deve manter-se unida e solidária. A igreja deve alegrar-se na perseguição. A igreja deve escolher homens espirituais para o ministério. A igreja dos nossos dias precisa voltar às Escrituras Sagradas, aos propósitos de Deus e ao cumprimento da sua missão neste mundo. Você sabe qual é a missão da sua igreja? Você sabe qual é a sua missão pessoal? Já conversou com Deus sobre isso? Para saber o que Ele espera de você, da sua vida? O que Ele espera da igreja que você faz parte? Se não fez, meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar e vamos nos juntar aos líderes da igreja, ao pastor da igreja, para entendermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que Ele nos abençoe.